Esther capítulo 4, versículo 13, 14 e 15. Aí, ó, oh, glórias, aleluia. Irmão, que bênção, hein? Esse negócio. Você tá doido, que maravilha. E ele mandou dizer-lhe: não pense que, pelo fato de estar no palácio do rei, você será a única entre os judeus que escapará. Se você ficar calada nesta hora, socorro e livramento surgirão da outra parte para os judeus. Mas você e a família do seu pai serão mortos. Quem sabe se não foi para um momento como este que você chegou à posição de rainha. Então Esther mandou esta resposta para Mardoqueu. Pode colocar o 16, por gentileza. Vá, reúna todos os judeus que estão em Suzã e jejuem em meu favor. Não comam nem bebam durante 3 dias e 3 noites. Eu e as minhas criadas jejuaremos como vocês. Depois disso, irei ao rei, ainda que seja contra a lei. Se eu tiver que morrer, morrerei. Que maravilha, né, irmão de texto? Poderíamos ir embora já com essa palavra maravilhosa, né? E o Senhor quer falar conosco aqui nessa noite. Curva a sua cabeça por um instante. E o tema que o Senhor Ele me deu aqui nessa noite é 4 sinais que pode fazer você falhar diante da missão que Deus te deu. Eu quero mostrar para você que recebeu uma missão da parte de Deus, que existem 4 coisas que você pode estar fazendo, que pode fazer você falhar diante daquilo que o Senhor colocou nas tuas mãos para você fazer. Ainda que você seja chamado ou chamada, ainda que Deus tenha te levantado, é possível falhar na missão. E o Senhor nos trouxe aqui nessa noite para te dar um direcionamento, para que você possa cumprir com êxito aquilo que Ele colocou nas tuas mãos para você fazer. Irmãos, a primeira coisa que nós precisamos entender aqui é que o livro aqui de Esther, essa situação que está acontecendo, está dentro de um contexto onde o povo de Deus, eles estavam sendo dominados. O povo de Deus estavam sendo dominados pelos persas dentro desse contexto aqui. E dentro desse domínio que o pessoal, o povo de Deus, os homens e as mulheres de Deus estavam sendo, nós vemos aqui a partir do capítulo 1, um homem poderoso que a Bíblia nos informa, um rei, por sinal, chamado rei Assuero, um homem de muito poder, de muita influência dentro do seu tempo. No capítulo 2, nós vemos aqui uma outra figura que a Bíblia a chama de Esther. Essa mulher era uma mulher que estava dentro daquele reino e também era uma judia, estava sendo dominada também pelos persas. Sabemos que dentro desse contexto, Esther, ela era órfã. E dentro desse contexto, por pura intervenção divina, Esther, órfã, judia e sendo dominada, ela acaba virando uma das esposas do rei Assuero. Então ela acaba se tornando rainha dentro desse contexto. E aqui no capítulo 3, nós vamos ver uma outra figura aparecendo, que era um homem chamado Amã. Um homem, infelizmente, perturbado, demoníaco, que também trabalhava na casa do rei. E o que Amã vai fazer aqui, dentro dessa sua perturbação? Por todos os lugares que ele passa, ele obriga as pessoas a se dobrarem diante dele.
a se curvarem diante dele. Entretanto, esse Amã, ele encontra com um outro homem, que dentro desse contexto era primo de Esther, chamado Mardoqueu. E Amã agora quer obrigar Mardoqueu a se dobrar diante dele. Só que Mardoqueu, ele tinha princípios na sua vida. E ele sabia que se prostrar diante de qualquer outra pessoa, ou Deus, a não ser diante do Senhor dos Exércitos, ele estaria quebrando o princípio. Então ele não se prostra diante de Amã. E o que vai acontecer? Amã, então, ele vai armar uma estratégia para querer exterminar Mardoqueu, e não apenas Mardoqueu. Por essa reação de Mardoqueu, de não se prostrar diante de Amã, todo o povo judeu que está ali, sob o domínio dos persas, eles também vão sofrer a consequência. Amã agora vai programar, ele vai planejar matar Mardoqueu juntamente com todos os judeus. E agora no capítulo 4 é onde que vai entrar Mardoqueu novamente. Mardoqueu, sabendo dessa notícia, o rei não sabia, a Esther não sabia, ninguém sabia que Amã estava projetando exterminar os judeus. Eu quero lembrar para você que Esther também ela era uma judia. Mesmo que ela fosse esposa do rei e rainha naquele tempo, por ela ser judia, se essa lei passasse para exterminar todos os judeus, Esther também ela seria exterminada. Então Esther não sabe do que está acontecendo, o rei também não sabe do que está acontecendo, somente o Mardoqueu sabe disso. Eu vou ser exterminado e todo o povo judeu aqui no meio também será exterminado. No capítulo 4, Mardoqueu, ele começa a fazer um propósito diante de Deus e vai até a porta do palácio e disse: olha, manda chamar Esther, porque eu preciso contar para Esther o que está acontecendo, desse plano diabólico que a mãe está projetando fazer, de exterminar a mim, exterminar os judeus e inclusive exterminar a Esther. E ele manda a mensagem para Esther. E é dentro desse contexto, irmãos, que Esther aparece. Esther, ela tinha um grande problema aqui. Primeiro problema, Esther, ela não podia ir até a presença do rei sem ser convidada pelo rei. E dentro desse contexto, já havia 30 dias que o rei não chamava Esther para ir até a presença dele. E Mardoqueu, ele recorre a Esther para ver se Esther fizesse alguma coisa, para tentar ajudar, para tentar acabar com esse plano diabólico de Amã. Só que Esther, ela devolve o recado para Mardoqueu e fala: Mardoqueu, meu primo, não tem como eu fazer nada, porque já são 30 dias que eu estou aqui e eu não entrei na presença do rei porque eu não fui convidada. E há uma lei aqui dentro do palácio. Se eu entro na presença do rei sem ser convidada, eu serei exterminada, eu serei morta. Então, o que aconteceu naquele tempo? O medo, ele toma conta de Esther. Esther devolve para Mardoqueu. E dentro desse contexto de medo, irmãos, nós temos aqui uma mulher que era chamada por Deus. Ela era órfã. Ninguém sabia quem era essa mulher. E Deus pega essa mulher no estado que ela está e coloca para ser rainha dentro do seu tempo. Uma mulher que não tinha nome, ninguém sabia quem ela era. E ela vira rainha dentro do seu tempo. Veja se isso não é uma providência divina. Deus levanta essa mulher. Só que diante dessa missão, que nem ela sabia, e nós vamos ver aqui no texto, que essa missão dela virar rainha, não se diz respeito a ela própria. Essa missão de ser levantada como a esposa do rei, não era para agradar Esther, não era para aumentar o ego dela, não era por questões pessoais na vida de Esther, e existia um propósito muito além do que esse. Agora, eu quero citar para você aqui um número alarmante para ver se
nós nos despertemos nessa noite. 21% dos cristãos, 21% dos cristãos, eles têm convicção que foram chamados. Eles têm certeza que Deus tem um projeto na vida e por meio da vida deles. Em uma pesquisa em 2018, ali do Barna Group, diz que 21% dos cristãos têm convicção e certeza da sua chamada. E esses 21%, eles atuam ativamente naquilo que Deus os chamou. Sobretudo, irmãos, nós temos mais de 80% de cristãos que têm também convicção que foram chamados para fazer alguma coisa no reino. Só que esses 80%, eles recuam. Eles estão vivendo de forma passiva. Eles vivem com medo. Eles vivem constrangidos para não exercer o que Deus chamou a eles para eles exercer. Eles têm medo quando chegam diante de alguma situação, diante de algum desafio diante deles. E é por isso que eu quero mostrar para você, aqui nessa noite, que é chamado, e talvez você esteja dentro desses 80%, que tem convicção da sua chamada, que tem convicção da sua missão, que tem convicção que Deus, Ele tem algo para a sua vida, mas até agora o medo acabou paralisando você, constrangendo você a tal ponto que você não reage, você não faz nada, você fica quieto no seu banco, você vem apenas para cultuar, você vem apenas para adorar, isso não está errado, você vem apenas para louvar o Senhor dos Exércitos, mas eu quero dizer para você, Deus tem algo muito além para você do que você ficar apenas sentado nessa cadeira. Labaracalaçúria. Ele tem algo a mais para a sua vida. E eu quero encorajar você aqui nessa noite, mostrando para você os 4 sinais que podem fazer você falhar na missão que Deus te deu. Primeiro sinal que pode fazer você falhar na missão que Deus te deu é quando você tenta se autopreservar por conta do medo. Por causa do medo, você se autopreserva. Para que nada aconteça com você, você vai se preservando por conta do medo do chamado e do medo da missão. Percebe comigo que isso aconteceu com Esté. Esté, ela tenta se autopreservar por medo da missão. Quando Mardoqueu vai até Esté, ou manda alguém ir até Esté, porque ele não ia na presença dela, falando: Esté, minha filha, a decisão está nas tuas mãos. Você precisa urgentemente fazer alguma coisa. Você é a mulher que está próxima ao rei. Você é a mulher que tem acesso direto ao rei. Esté, se você não fizer nada, eu vou morrer. O povo de Deus que está sob o domínio dos persas também vão morrer porque são judeus. Só que tem uma coisa, Esté, não se esqueça que você também é judia. E quando o extermínio começar aqui, você pode ter certeza que esse extermínio também vai alcançar você. Estela fica, irmãos, entre a cruz e o punhal diante dessa situação. Quantos chamados, vocacionados, são colocadas ou colocados em situações como essa, que precisam tomar uma decisão, que precisam decidir de forma firme em alguma coisa no seu chamado. Esté, ela começa a recuar. Esté, ela disse: Mardoquai, ou Mardoqueu, dependendo da tradução, não tem como eu ir na presença do rei. 30 dias se passaram, o rei não me chamou.
O rei não me convidou. E ele está com o seu cetro lá. Se eu entrar na presença do rei sem ser convidada, eu posso ser morta imediatamente. Não dá para fazer nada. Não podemos fazer nada. Eu não posso fazer nada porque senão eu vou morrer. E a lei era clara. Se entra na presença do rei sem ser convidada, seria imediatamente morta. Ela ficou com medo da situação. Ela, o que ela fez? Se autopreservou por causa do quê? Do medo. Geralmente, quando o chamado e o vocacionado ele tem medo e ela tem medo, a primeira coisa que tenta fazer é se autopreservar. Mas o que vai acontecer com a minha vida se eu encarar essa chamada e o negócio der errado? O que vai acontecer com a minha vida? O que vai acontecer com a minha casa? E se falhar? E se não for para frente? E se o dinheiro não entrar? E se eu não conseguir sustentar minha casa? E se eu abrir mão disso aqui, que é o meu lucro, que é a minha renda, que é as minhas finanças, que é tudo que eu tenho, para me aventurar nesse caminho e o negócio der errado, aí acabou tudo, porque eu vou ser envergonhado. Então o vocacionado, o chamado, quem tem uma missão, geralmente tem medo, quando ele precisa e quando ela precisa tomar uma decisão. E Deus me trouxe como boca profética aqui nessa noite, para pessoas que estão aqui precisam se decidir nessa noite. O labarassuia. Precisam tomar uma decisão firme hoje. Não é amanhã. Não é depois da manhã. A decisão está nas tuas mãos para você tomar. E já tem tempo e você sabe disso. Já tem anos e você sabe disso. Só que você fica postergando em tomar essa decisão. Porque o medo abraça você. Porque o receio, o medo da humilhação e de várias coisas acontecer, acaba abraçando você. Agora deixa eu te dar uma notícia. Não é proibido ter medo. Não é proibido você ter medo de tomar decisões, uma decisão firme, que será um divisor de águas na sua vida e no seu ministério. Agora o que não pode acontecer é você ceder a esse medo. O que não pode acontecer é você deixar, é você ceder a esse medo. Porque se você cede a esse medo, isso vai comprometer a sua missão. Isso vai comprometer o propósito que Deus tem na sua vida. Talvez tu tenha medo de tomar uma decisão e algo acontecer com você lá na frente, que você possa se arrepender. Deixa eu falar para você uma coisa, irmãos. O Deus que eu estou pregando nessa noite, Ele diz assim, ó: eu não sou homem para que minta. Alguém entendeu ali? O lavarassaio. E nem filho do homem para que se arrependa. O homem ele pode fazer promessas para você e você pode até duvidar. Agora, se tem alguém que você nunca pode duvidar, que faz promessa para você, o nome dele é Jesus de Nazaré. Se ele fez promessa, se ele te chamou, se ele te entregou uma missão, ele se encarrega de cuidar de você, da tua casa, dos teus filhos, do teu marido, da tua esposa, da tua finança, das coisas materiais e de tudo que envolve a tua casa. Rompa com esse medo nessa noite, diz o Senhor dos Exércitos. Oh meu Deus, estou sentindo a presença aqui nessa casa. É noite de rompimento. É noite de decisão. Não tenha medo de decidir. Não permita que o medo paralise você. Jonas foi chamado com uma missão: vai até Nínive e prega contra aquela cidade, porque a malícia dela subiu até mim. Tem crente que está igual Jonas, até se levanta, até vai, começa, mas no meio do caminho sai da direção de Deus.
Você sabe por que é que Jonas sai da direção de Deus? Por medo. O medo acabou influenciando Jonas. Imagina se Deus salva aquela cidade. Imagina se aquele povo se arrepende diante da presença do Senhor. Quer saber de uma coisa? Eu vou me levantar para fugir da presença do Senhor. Só que eu creio que Deus, aqui nessa noite, não está levantando Jonas no seu primeiro estágio, porque no segundo estágio ele cumpriu o que Deus tinha para a vida dele. Eu creio que Deus está levantando Eliseus aqui nessa noite. Eu posso dar uma notícia para você se alegrar? Uma notícia para encorajar você? Eliseu foi chamado. Elias chega até Eliseu e fala: Eliseu, levanta, porque existe um ministério profético que está sobre a sua vida. A Bíblia diz que Eliseu se levantou, e a primeira coisa que Eliseu fez, ele pegou todos os seus elementos de trabalho e queimou esses elementos. Queimou o carro de boi, matou os bois, fez um churrasco, chamou as pessoas para se despedirem. Sabe o que Eliseu ele estava fazendo? Sabe qual que era o recado que Eliseu estava dando? Eu estou queimando os carros de bois, que é o meu trabalho, estou matando os bois, que fazem parte do meu trabalho. Sabe para quê? Para mostrar para as pessoas que não existe nenhuma possibilidade de volta. E nem de plano B. Quem é chamado com uma missão, irmão, não existe plano B. Ou você vai, ou você vai. Não existe 2, 3, 4 planos. E Eliseu chama o povo para festejar. Porque ele está dizendo: se eu pensar em voltar, minha cara vai lá no chão. Porque eu já chamei e dei uma festa para todo mundo, e todo mundo sabe a decisão que eu tomei. Você vai queimar os carros de bois nessa noite. Você tem coragem? Queimar os carros de bois e dizer: olha, não existe nenhuma possibilidade de retorno. Daqui é para frente. Vou passar a situação difícil. Você passa a situação difícil aonde você está também. As coisas vão ficar complicadas. As coisas estão complicadas aonde você está também. É melhor você entrar debaixo da direção daquilo que Deus te chamou. É melhor você entrar e andar no centro da vontade de Deus. Inclusive, você sabe por que Elias, irmãos, ele não tinha medo de nada? Sabe por que Elias ele não se preocupava com nada? O segredo de Elias era andar debaixo de uma palavra da parte de Deus. E levantou-se Elias, e veio a palavra do Senhor a Elias dizendo: vai, e ele foi. Se é Deus que te chamou, você não tem que temer a nada. Se é Deus que te levantou, você não precisa temer a nada. Eu quero falar 3 coisas para você dentro desse primeiro sinal aqui. Primeira coisa, você vai identificar qual decisão você está adiando por medo naquilo que Deus chamou. O que é que você está adiando por medo? O que está fazendo você não tomar essa decisão? Qual é o medo que está paralisando você? Irmão, deixa eu falar para você uma coisa. O Deus que nós estamos pregando, ele existe. Ele é real, ele é verdadeiro. O mesmo Deus do passado é o mesmo Deus do presente que está aqui hoje. O mesmo Deus que enviou pão e carne para o profeta dentro do vale, é o mesmo Deus que vai sustentar você naquilo que Ele te chamou para você fazer. Então não precisa ter medo, não precisa ficar com receio, não precisa ter medo de nada, porque se você está no centro da vontade de Deus, Ele se encarrega de cuidar de você em todos os detalhes. O Labarassúria. Teve um amigo meu que ele foi chamado para a obra. E aqui, irmãos, eu não estou incentivando você a fazer isso. Eu estou dando um exemplo para você de quando alguém é chamado para uma missão, essa pessoa não pode ceder ao medo. Teve um amigo meu, ele é até conhecido aqui no estado de Minas Gerais e fora. Ele foi chamado para a obra, sobretudo ele era militar.
Pastor, pode ser militar e ao mesmo tempo exercer o chamado? Claro que pode. Eu posso ser um delegado de polícia e ao mesmo tempo exercer o chamado? Claro que pode. Só que tem pessoas, irmãos, que Deus quer coisas mais restritas. E Deus não vai dividir. Com esse amigo meu foi assim. Ele estava relutando, Deus chamando ele para o ministério. E ele falou assim: como que eu vou deixar o meu concurso, aquilo que eu lutei tanto para conquistar, que sustenta a minha casa e que sustenta a minha família, para me seguir essa direção? Só que as coisas foram apertando no decorrer do tempo. Algumas tempestades vieram sobre a vida dele que era inevitável sair dessa tempestade sozinho ou por força própria. Até que chegou um momento, irmãos, ele passando uma situação complicada e nada do que ele fazia resolvia a sua situação. Até que chegou um dia que Deus usou alguns profetas, falou com ele em sonhos, falou com ele diretamente e disse para ele: olha, ou você toma essa decisão ou então as coisas vão acabar piorando mais ainda para o seu lado. Ele foi e tomou essa decisão. Imagina, irmãos, quem estuda para concurso aqui, quem é concursado, sabe do que eu estou falando. A dificuldade que é, a complicação que é para estudar para um concurso, para passar em um concurso. Só que esses eram, na verdade, os carros e os bois que ele devia sacrificar. E ele sacrificou isso. Hoje, talvez vocês não conheçam aqui, mas é um dos maiores pregadores que eu conheço, é um amigo pessoal. Grande amigo de longas datas. E hoje vive inteiramente as promessas de Deus na vida dele. Mas por quê? Porque precisou sacrificar. Eu não sei qual é o carro e quais são os bois que você precisa sacrificar. Mas hoje você precisa identificar qual decisão você está adiando por medo e parar imediatamente de adiar essa decisão e tomar uma atitude ainda hoje. Debaixo de muita oração. Aí você vai perguntar para Deus: eu estou me protegendo? Eu não estou tomando essa decisão porque eu estou me protegendo, ou eu estou obedecendo ao Senhor? Por que você não toma essa decisão? É por medo? É por proteção? É por autoproteção? Esté também, ela teve isso, ela fez isso também. Ela estava com medo de tomar decisão. Por quê? Se eu tomar decisão, imagina se eu chego na presença do rei e ele não aceita, ele vai me matar na presença dele. Eu morro na presença dele. Então, queridos, talvez você não tome essa decisão hoje, mas eu quero orientar você a algo. Essa semana, você vai dar um passo que você tem evitado há muito tempo na sua vida. Você está ouvindo isso aqui? Essa semana você terá que dar um passo que você está evitando e adiando há muito tempo na sua vida. A mensagem de Deus para você a princípio aqui agora é: não tem mais tempo. Não espere a tempestade chegar no barco. Jonas, ele chegou a um ponto que o barco estava quase afundando. E o pior de tudo, você sabe o que é? Que não era só Jonas que estava dentro do barco. Tinham homens e mulheres dentro do barco que não tinham nada a ver com aquele negócio e todos iriam naufragar por conta de uma decisão de Jonas. Então, quando você quiser te ver, quando você for ter medo de tomar essa decisão, pense nisso. Tem pessoas que estão dentro do barco que não tem nada a ver com esse negócio. Houve perdas de bens de bens materiais dentro daquele barco. Aqueles marinheiros, irmãos, que às vezes ficavam 5, 6, 7 meses fora, indo buscar o sustento para a tua casa, eles estavam ali com ouro, com prata, com alimento, as esposas esperando em casa, mas por conta de uma decisão irresponsável de um homem chamado Jonas, tudo aquilo foi por água abaixo, porque a Bíblia diz que todas as fazendas do barco, elas foram jogadas no rio.
E Jonas fazendo o quê? Dormindo no porão. Despreocupado, como se nada tivesse acontecendo. Mas ele sabia o que estava acontecendo. Ele sabia que aquela decisão e aquela direção que ele tomou na sua vida não estava de acordo com a vontade de Deus. Essa semana você vai dar um passo que você tinha evitado, eu não sei qual que é. Mas não deixe passar dessa semana. Segundo sinal, quando você acha que Deus depende exclusivamente de você, é um sinal que você vai falhar na missão e vai falhar feio. Quando você acha que Deus tem dependência de você e você não é substituível. Quando você pensa que é exclusivo naquilo que você faz, naquilo que você oferece na casa do Senhor. Esté capítulo 4, versículo 14. Será que você coloca aqui? Veja bem, Esté capítulo 4, versículo 14. Veja bem isso daqui, irmãos. Vamos ver o que Esté vai dizer aqui. Aleluia, você pode glorificar a Deus. Eu sei que está difícil dar um glória hoje, né, irmão? Para glorificar. Porque se de todo te calares, nesse tempo, socorro, irmão, pelo amor de Deus, ajuda aqui. Você vai pegar só daqui para cá, tá? Porque se todo te calares nesse tempo, socorro e livramento de outra parte, Esté, vou ficar calada. Não vou dizer nada ao rei. Por quê? Porque se eu dizer, ele vai me matar. E você sabe, né, Mardoqueu, que aqui, até então, eu sou a única que conseguirei fazer alguma coisa para que o povo de Deus não passe por essa situação. Aí o que é que ele fala com ele? Socorro e livramento de outra parte sairá para os judeus. Não, Esté, você não é a única. Não, Esté, Deus não depende exclusivamente de você. Se você não quiser cumprir a sua missão, não tem problema. Deus levanta outro e vai executar a missão da mesma forma. Vai cumprir o propósito do mesmo jeito. Ah, mas eu não quero esse negócio de pastorear, porque Deus sabe, eu sou o queridinho de Deus. Deus sabe quando eu entro na presença dEle, quando eu faço as minhas consagrações. Deus fala assim, pode ficar tranquilo. Não vou ficar incomodando você, não. Você não é insubstituível. Eu preciso de você, porque a missão eu confiei a você. Mas se você não quiser executar a missão, não tem problema, porque a missão vai ser executada de todo jeito. Eu não dependo, eu preciso de você. Mas se você não quiser, não tem problema. Irmão, deixa eu falar para você uma coisa. Coloque isso na sua cabeça. Deus, Ele não depende exclusivamente de você para as coisas andar e para as coisas caminharem. Você entende? Irmão, se amanhã eu virar para Deus e falar, Deus, eu não prego mais. Deus, tudo bem, eu levanto outro. Mas a obra não vai parar por conta disso. Ah, Senhor, se eu sair do louvor, o povo sabe, a minha voz, que é igual um doce, quando eu canto, a igreja vibra, a igreja glorifica, o Espírito desce, quando eu canto, Senhor, o Senhor sabe, então eu não vou mais, porque o Senhor sabe, se eu não cantar, o ministério de louvor, ele vai por água abaixo. Deus está dizendo, minha filha, pode ficar tranquila, pode ir sem nenhum problema. Se tu não quiser cantar, se tu não quiser adorar, se tu não quiser louvar, eu vou lá no prostíbulo, arranco uma prostituta de lá, eu salvo ela, coloco no altar para louvar e glorificar o meu nome, porque você não é insubstituível. Labaracharabacalamandarás.
Saul um dia caiu nessa bobagem. Achou que era insubstituível. O dia que Saul caiu nessa bobagem, Samuel chegou perto dele e falou: Saul, o seu reino já passou, acabou. Não, Saul, acabou o seu reino. Quando você estava no trono, você nem tinha saído do trono. Quando você estava no trono, o Senhor dos Exércitos já havia levantado outro, segundo o coração dele, para colocar no seu lugar. Tem gente que está na posição, irmão, Deus já levantou outro, só esperando a soberba subir e dizer: eu sou melhor que todo mundo, se eu sair, as coisas não vão fluir. Bobagem pensar isso. Está igual Elias. Deus, o senhor sabe, né? Profetizei e choveu. Falei para não chover, não choveu. Enfrentei Acabe cara a cara, fui na cara dele, enfrentei, fui para o vale do Ribeiro de Querite. O senhor sabe, né, Deus? Eu sou o único profeta que sobrou aqui em Israel. Ele disse: não, Elias. Tem mais 7.000 no anonimato só aguardando você cair nessa bobeira. Ah, meu Deus do céu. Tem muita gente, irmão, consagrando a vida, pagando o preço, querendo assumir o que você assume hoje, querendo estar na posição que você está hoje, querendo ser usado como você está sendo usado hoje, e você às vezes não dá a devida atenção àquilo que Deus colocou na tua vida. O Espírito Santo. Amaraxerebacalamahas. Só que Deus nos trouxe nessa noite para nos trazer um alerta e um despertamento. Irmãos, eu disse que Deus não depende de você. Às vezes é doído ouvir esse negócio, mas Deus, Ele conta com você. Ele quis levantar você. Tinha muito melhor do que você, tinha muito mais estudado do que você, tinha gente até com mais formação do que você. Talvez tu não sabe nem falar direito, mas Deus olhou para você e disse: é você que eu vou levantar para esse projeto, para esse propósito, e não tem para mais ninguém. Então valorize. Abarás. Você não é insubstituível. Você não é insubstituível. Você vai servir a Deus por honra. Ai, Jesus. Você vai servir a Deus por honra e não por necessidade. Urabacalamandarábia. Uramandaracé. Deus, é uma honra estar na tua casa fazendo a tua obra. Isso não é por necessidade. Tinha gente melhor, maior, mais capacitado. O Senhor escolheu logo a mim, Jesus. Mas já que o Senhor me escolheu, deixa eu te honrar aqui na tua casa. Deixa eu te adorar aqui na tua casa. Deixa eu te exaltar aqui na tua casa. Eu estou na tua presença por honra. Troque isso. Deus precisa de mim. Troque esse negócio. Troque Deus precisa de mim, por Deus me deu honra. Deus não depende. É igual eu fico olhando, irmãos. Eu fico tentando entender algumas coisas, é complicado. Lá no jardim do Éden, quem é que pegou do fruto primeiro e comeu do fruto? Irmãs, quem foi? Eva. Depois Adão também comeu do fruto. E logo em seguida Deus foi trazendo sentenças para cada um. Trouxe a sentença para Adão: do sol do seu rosto comerá seu alimento. Trouxe a sentença para a serpente: rastejará para o resto da sua vida. E trouxe a sentença também para a mulher. Olha isso aqui, irmãos. Você como homem, se você estiver dentro de uma situação que uma pessoa que está ali junto com você, ela falha de tal maneira que tudo aquilo que você construiu, todo aquele projeto, ele desmorona, o que é que você vai fazer com essa pessoa?
Você sabe o que Deus fez aqui? Cada um recebeu uma sentença, né? Satanás rastejará pro resto da sua vida. Adão, do suor do seu rosto comerá o seu alimento. Eva, irmãos, Eva estava se sentindo acuada. Por quê? Quando Deus foi até Adão, Adão disse, Deus falou, Adão, porventura tu comeu do fruto que eu falei que não era para comer? O que Adão disse? Foi a mulher que tu me deste. Aí Eva fica acuada. Quando Deus vai até Eva, ela fala, foi a serpente que me enganou, Senhor. Então Eva está se sentindo culpada por tudo aquilo que está acontecendo. E aí quando chega a hora de Deus sentenciar ela, ao invés de Deus dar uma sentença dura para Eva, olha só o que Deus faz. Eva, eu sei que você está se sentindo culpada por causa de tudo que está acontecendo. De um lado, seu marido abençoado está te julgando de todo jeito. Do outro lado, o Satanás também está te julgando. Sabe o que eu vou fazer? Sabe qual que será a sentença que eu vou dar para você? Você vai carregar o Cristo dentro do seu ventre. Do seu ventre vai nascer um que vai esmagar a cabeça da serpente. É assim que Deus age, irmãos, com a gente, irmãos. Tem hora que Ele pode nos exterminar. Tem hora que Ele pode nos repreender duramente. E na hora da repreensão, às vezes Ele faz mais uma promessa sobre a nossa vida. Assim como Ele fez sobre a vida de Eva. Isso é a compaixão de Deus pela nossa vida. Então Ele está te dando mais uma oportunidade, mais uma chance para você tomar uma decisão agora da forma correta. Rabacalaman Chorebahas. Irabai Choremandarábia. Terceiro sinal, eu estou indo para o final. Que a sua chamada vai falhar. Primeiro, se autopreservar, vai dar errado. Segundo, quando você acha que é exclusivo, que Deus depende de você de forma exclusiva, vai dar errado. Terceiro sinal é quando você se cala diante do seu chamado. Quando você se silencia diante dele. Posso te dizer uma coisa? Deus está esperando uma resposta. Você já deu a resposta para Deus quando você se silencia. Deus não está aguardando mais a resposta, Ele já sabe da resposta. A resposta é não. Foi o que Esther, ela acabou fazendo. Se silenciando por um tempo diante da sua chamada. Não responder a chamada também é responder a chamada. Deus aguardando uma resposta, aguardando uma decisão sua, e você não responde, você já deu uma resposta para Deus. Eu não vou fazer. Eu não quero. Irmão, deixa eu falar para você uma coisa. Imagine Noé. A arca ela foi construída em um período de mais de 100 anos. Inclusive é até um título do livro. A trajetória de um vocacionado que eu escrevi. Imagine Noé, irmãos. A terra toda corrompida, Deus chega diante dele e fala, Noé, eu te achei justo diante de mim, homem íntegro, correto. A terra inteira se corrompeu. Irmão, quando a Bíblia diz que a terra inteira se corrompeu, não foi só Belo Horizonte ou São Paulo, não. A Bíblia diz que todo o coração do homem, isso quer dizer o quê? Que Deus, Ele esquadrinhou o coração de toda a população naquela época e chegou à conclusão: todo mundo está corrompido. E quando ele vai averiguar, esquadrinhar o coração de Noé, Noé se permanece íntegro e fiel diante daquela geração corrupta. E Deus fala assim: Noé, você vai construir uma arca. Deus, como que eu vou fazer isso? Ele pega a planta, o projeto e fala:
tá aí. O projeto está nas tuas mãos, tu vai fazer tudo conforme o projeto. Altura, profundidade, comprimento, largura, repartimento, tá tudo aí. Faz desse jeito. Eu quero que você me mostre na Bíblia Noé em algum momento pedindo sinal de Deus, se era da vontade de Deus, para construir a arca ou se não era. Imagina Noé, irmão, 40 anos construindo, aí dobra o joelho, Deus, é da tua vontade mesmo? Manda um profeta, usa alguém para falar comigo, fala comigo em sonhos. Deus falou, não, Noé. Jogou o projeto na mão e falou assim, ó, só volto depois que o projeto estiver concluído. Irmãos, não é proibido fazer prova com Deus, muito pelo contrário. Não é que você não possa fazer prova com Deus. Imagine se você tem um filho, você fala com seu filho, filho, semana que vem a gente vai comprar a sua bicicleta nova. Isso de manhã, na hora que chega no almoço, ô pai, o senhor vai comprar mesmo? Né, Jéssica? Cadê ela? Mãe, você vai comprar mesmo? Aí quando chega de noite, ô mãe, você falou que você vai comprar a bicicleta mesmo? Aí chega no outro dia de manhã, ô mãe, me dá uma prova que a senhora vai comprar a minha bicicleta. Dá na hora do almoço, larga a comida, ô pai, cadê a bicicleta que o senhor falou que vai comprar? É gostoso, né, irmão? Sentir isso, viver isso. Você está desconfiando de mim, meu filho? Eu falei com você que eu vou comprar? Papai já mentiu para você alguma vez? Papai não já falou que ia te dar a bicicleta, que ia te dar isso aí, e agora você está me cobrando? Imagine Deus, irmãos, todo dia, ô Deus, envia um profeta. Eu vou no culto hoje que um profeta tem que se levantar e falar comigo. Se um profeta se levantar a mão, quando der 20 para as 9 da noite, e a mão estiver aberta, e um hino for cantado, e... irmão, pelo amor de Deus. Se eu chegar na igreja, a cadeira mexer, é porque Deus tem esse negócio comigo. Não, irmão, você tem que confiar naquilo que Deus diz. Eu estou aqui vivendo pela graça, eu nem sei o que vai acontecer amanhã, mas eu estou dentro dos propósitos e no centro da vontade de Deus. Até aqui, nada ainda nos faltou pela graça e misericórdia de Deus. Por quê? Porque eu confio no projeto e no plano que Ele colocou nas minhas mãos para eu fazer. Não fique, irmãos. Você não precisa de mais sinal, não. Você tem que tomar a decisão agora. Teve uma vez que eu fui abrir uma empresa, e os meninos falaram assim, Gessé, você é muito perturbado, você é muito doido. Ou você vai ser um cara que vai dar muito bem na vida, ou então você vai arrebentar na vida de um jeito que... Porque você é muito corajoso, você vai muito para frente com as coisas. Eu falei, por quê? Ele falou, ó, você vê, ó... Você um dia conversou comigo, um dia falando que ia abrir uma empresa de joalheria, no outro dia você estava lá com a empresa montada e vendendo. Rapaz, eu estou aqui trabalhando aqui no CLT e nada contra, tá, irmãos? Nada contra. Eu estou trabalhando no CLT e Deus já falou comigo, Deus umas 10 pessoas para falar comigo, para eu abrir, só que eu ainda estou com medo. Eu falei, buscando mais o que de Deus, criatura? Deus já usou gente para falar com você. Na primeira vez que Deus falou, irmão, já você ter acatado esse negócio. Talvez tu está vivendo algumas situações na sua vida, porque você ainda não tomou coragem e nem decisão para entrar no meio desse projeto. Fica com medo não, irmão. O dia que eu morrer, eu vou morrer tranquilo, irmãos. Porque tudo dentro daquilo que Deus falou comigo, eu estou cumprindo, eu estou indo para cima, e eu estou vendo as coisas acontecerem na minha vida e na vida da minha família. Você pode ainda decidir esse negócio. Se Deus já confirmou, para, pelo amor de Deus, de ficar pedindo para a cadeira balançar. E tem gente que é detalhista, né, irmão? Eu vou chegar lá, eu vou entrar com o pé direito. Na hora que eu entrar, o pastor Jorge vai ter que me chamar. E todo dia ele me dá a paz do Senhor, só que dessa vez ele não vai me dar a paz do Senhor. Ele vai falar, ó varão valoroso, ó varoa valorosa. Irmãos, sinal 4 e eu termino. Que você vai falhar naquilo que Deus colocou nas tuas mãos para você fazer.
é quando você ignora que a sua posição tem propósito. Isso aqui, irmão, me machucou demais da conta. Ignorar que a nossa posição tem propósito. Aqui é a chave do livro de Esther. Porque Mardoqueu vai nos dar uma revelação aqui. Coloca por gentileza novamente no versículo 14. Aqui Mardoqueu ele vai nos dar uma revelação preciosa. Na cabeça de Esther, a posição na qual ela estava não tinha nenhum sentido e nenhum propósito. Tem gente que está esperando alguma coisa lá no futuro acontecer para ter um tipo de propósito. Presta atenção nisso daqui, irmão, a gente finaliza. Se você ficar calada nesta hora, socorro e livramento surgirão de outra parte para os judeus. Mas você e a família do seu pai também serão mortos. Se Esther, ela vai até o rei, ela tá correndo o risco de morrer. Se ela não vai, ela ia morrer do mesmo jeito. Porque ela era judia. E olha aqui. Quem sabe, se não foi para um momento como este, que Deus, um momento como este, que você chegou à posição de rainha. Esther, você só está na posição de rainha por um propósito: tomar a decisão que você tem que tomar. Não ignore a posição que você está e não pense que essa posição que você está não vale nada, aquilo ali não vai dar em nada, eu estou aqui porque eu tinha que estar mesmo, eu estou aqui porque o Senhor falou que ia me levantar, que eu ia viver esse projeto, que eu ia viver esse propósito. Não, irmão, o projeto de Deus, ele não tem a ver com você. Você é apenas uma conexão para ele cumprir propósito na vida de outras pessoas. Deus não me levantou como pregador por causa de mim ou por causa do meu nome. Deus me levantou como pregador por causa da sua vida, da sua vida, da sua vida, da sua vida e da sua vida. Deixa eu falar para você uma coisa. Não ignore a sua posição. Ela tem um propósito de Deus. Não ignore a sua posição. Ela tem um propósito de Deus. Deixa eu repetir. A sua posição não é coincidência. Seu ambiente não é um acidente. Deus te colocou neste lugar para cumprir o propósito através da sua vida. Urabacalamandarábia. A sua família não foi um acidente você ter nascido dentro dessa família. Não foi um acidente você ter vivido essa situação dentro da tua casa. Deus te levantou, meu irmão e minha irmã, dentro dessa família, dentro desse ambiente, dentro dessa situação. Ele te levantou porque ele tem um propósito maior para fazer na tua vida e por meio da tua vida. Não ignore a sua posição, ela tem um propósito diante de Deus. Talvez você não entenda agora e não é para tentar entender mesmo não. Deus te levantou aí dentro. Aí estou na empresa, eu vou sair. Por que você vai sair, meu filho? A perseguição demais. Os filhos do demônio não gostam de mim. Aquela demoniada está me perseguindo. Aquele endemoniado está me perseguindo. Fica quieto aí. Eu vou afastar de perto da minha parentela. Por quê? Porque um é cachaceiro, o outro é drogado, o outro é abusador, o outro é pedófilo, o outro é traficante, o outro é isso, o outro é aquilo. Deus não te levantou para sair de dentro e do meio dessa situação. Ele te levantou para mudar essa situação na tua casa e na tua família. Pare de reclamar da posição. Pare de reclamar da posição. Pergunte dentro dessa posição: Deus, qual é a missão que o Senhor quer comigo neste lugar? Qual é a missão que o Senhor quer comigo dentro da minha casa? Qual é a missão que o Senhor ainda quer comigo dentro da minha família?
Qual é a missão que o Senhor quer comigo nessa empresa? Qual é a missão que o Senhor quer comigo nesse bairro? Irmão, não adianta, eu vou mudar de bairro, eu vou mudar de país, está aqui eu e minha esposa, já estava com tudo pronto, com tudo programado, com tudo projetado, nós vamos mudar, nós vamos para fora. Não estou dizendo que um dia a gente não vá, mas Deus desceu e falou agora não. Não adianta você mudar de cidade, de bairro, de estado ou de país, se você não mudar a sua posição diante de Deus. Vai chegar lá, vai ser pior. Se posicione nessa noite, coloque sobre os teus pés que eu quero orar por você.